a linguagem cinematográfica e a filosofia clínica. Sabem qual é a função da arte? Aqui ela veio. A função da arte não é criar obras de arte, objetos, coisas. A função da arte é criar artistas. É despertar o talento, a vocação e a beleza no coração dos homens. Nesse sentido, não se faz arte dando testemunha desta competência, apresentando um objeto, mas apresentando autorias. Ver, por exemplo, um livro, não se faz desse livro uma arte porque o livro é interessante, mas porque ele convida quaisquer leitores a serem coautores da obra. Coautores pelas vivências íntimas de cada um, pela imaginação, que complementam e acrescentam um significado próprio a cada nova, inclusive renovada leitura. Por isso, disse que uma obra é prima na arte quando ela é capaz de fazer de homens simples artistas, de homens comuns seres dotados de uma competência antes desconhecida e exercitado pela leitura, pela música, pela obra de pintura, escultura ou cinema. Mas será que apenas o objeto consegue fazer a conversão de um olhar distraído a uma pessoa mais sensível e mais capaz para a vida? Teria o objeto o poder mágico ou seria necessário uma aprendizagem dessa arte? Quem sabe uma convocação por um estado extraordinário de convite que a arte nos pede. A beleza nem sempre é uma oferta e quase sempre é um convite para que nós sejamos, através do objeto, pessoas melhores. É nesse sentido que a gente pode pensar que a arte teve excelências em épocas diferentes, talvez pelas semioses, pelos objetos e meios de linguagem utilizados em cada época. Naturalmente, não é difícil reconhecer que na antiguidade, pensarmos, por exemplo, na cultura grega, foi a excelência das esculturas, ao que nós temos registros hoje. Mas no Renascimento, já na Europa, nós tivemos por excelência a pintura. Mas a arte pré-moderna, ela tinha uma função, como toda a filosofia, uma concepção de vida, que era apresentar pela arte a excelência da beleza natural das formas, do mundo. E em termos de filosofia, essa visão de mundo que envolveu todos os movimentos culturais foi chamada de, epistemologicamente, de realismo. A pintura, por exemplo, tinha a função de ser o mais próximo possível da beleza natural. E o que era a verdade para Aristóteles, por exemplo? Representando o pensamento antigo, clássico e medieval. A verdade era a adequação entre o pensamento e o mundo. A verdade seria então uma cópia perfeita das coisas. E o que era, portanto, a beleza na arte? Igualmente uma cópia. Uma pintura quase a uma fotografia. De tal maneira que a arte cumpria, no mundo pré-moderno, um espanto, uma busca do desenvolvimento do artista através do encantamento do mundo distraído aos olhares pouco interessados, mas descobertos, tirado a coberta dos olhos, o véu do olhar, e mostrado tudo que a natureza tem para ser visto. Porém, sem a arte não haviam olhos para ver. Eis que há uma mudança fundamental. Há muitos marcos de referência para falarmos no chamado modernismo. Eu escolho um bastante conhecido, o cubismo
de Pablo Picasso. A ideia do cubo não é a ideia bidimensional dos planos. O cubo implica em perspectiva, para entender a ideia de um movimento. Implica, portanto, não apenas apresentar as coisas, seja pela imagem, seja pelo som, seja pela representação teatral, em qualquer concepção de arte. Não seria fazer do outro um espectador, mas alguém que se movimentaria. E este movimento não pode ser apresentado pela obra enquanto objeto. Ele tem que exigir a maior parte da obra de arte ser feita pelo outro. E a maior parte de todas as coisas, então, neste mundo moderno chamado de perspectiva, não está nas coisas, está na mente que as concebe. Por exemplo, todos nós sabemos que isto é um copo. Nós podemos vê-lo e constatar isso, mas nenhum de nós pode ver o lado posterior, mas acredita que existe. E não pode ver um interior, um entremeio entre uma ponta e outra da extensão material. No entanto, quando olhamos o copo, nós acreditamos e imaginamos o copo inteiro. Eis a arte, cumprindo uma função, eis a inteligência, imaginativamente, cumprindo, em termos epistemológicos, afirmar que a maior parte da verdade de tudo que se vê, não se vê, se cria. Grandes filósofos como Immanuel Kant, então vão dizer que não se pode conhecer as coisas como elas são, tal como Aristóteles imaginava. Eu preciso antes perceber quais são os limites da minha percepção. E se eu trabalhar os limites da minha percepção, diante do mesmo objeto, eu irei ver outras realidades. Nasce no modernismo o realismo. É morto e nasce a relatividade, a subjetividade, a perspectiva, a democracia em espaço político. Não o individualismo por razões econômicas, mas a subjetividade. Cada um uma perspectiva de um novo olhar. Cada vivência, uma nova possibilidade de um novo artista. É nesse sentido que todas as competências de artes, todas as formas criadoras da cultura, tiveram, antes do mundo contemporâneo, e posso citar até a primeira metade do século XX, na década de 40 para a década de 60, a criação da televisão, do computador e do telefone, uma mudança nos meios de produzir os objetos de arte, que é o nascimento dos instrumentos midiáticos, causou isso, uma tal revolução na competência de produzir arte, que alterou nossa concepção não apenas artística, mas também filosófica do que significa perspectiva, alterando noções de tempo, espaço, circunstâncias, relações envolvidas. Porque então a tecnologia, a arte de fazer o que em tese a natureza fazia antes, com menos tempo, menos energia e maior poder de versatilidade, reinventou o que a gente poderia chamar de arte. Assim, falando mais especificamente neste novo século em que nos encontramos, século XXI, todas as obras de artes antes, privilegiadamente no Ocidente, obras de imagem, passaram a ter um outro elemento de conexão, elemento de conexão que alterou a compreensão e a forma de tradução e expressividade. São os instrumentos multimediáticos. O texto bidimensional está com os dias contados. O livro tal como conhecido. Ora, hoje nós podemos ter em um só momento, ao mesmo instante, o texto, o som, a imagem, interagindo em intercâmbios tais que não se pode mais dizer qual é o principal. E não se pode mais escolher um sobre o outro, mas todos formando uma nova compreensão.
o que significa que ser alfabetizado e, mais ainda, ser artista implica em uma nova inteligência. Nesse sentido, o cinema trouxe com a utilidade e a versatilidade dos meios tecnológicos, mais do que uma diversão, trouxe um novo susto filosófico, uma nova possibilidade de, através da arte do cinema, eu não mais saber o que é realidade. Diante da força impactante do que minha mente se me mostra. Não apenas a obra, mas eu próprio assustado diante, não de um cubo, mas da versatilidade de vários meios de semiose, de linguagem, eu próprio não saber mais quem sou eu, já que a coisa vista refaz o olhar. E agora? É nesse sentido que surgiram, e acredito que em breve o cinema já dá notícias de uma interatividade holográfica. É um truque de percepcionar a mente. Funciona assim: coloca-se, por exemplo, um som de vento, não há vento. Coloca-se uma imagem de vento e eu tenho a sensação de frescor. E se esta sensação acontece por caminhos e sinapses neurais, fisicamente o meu corpo gela. Vamos imaginar o que aconteceria no truque do corpo, da sensoriedade às emoções? Então seria possível que o cinema não apenas me ajudasse a ser de outra maneira, mas também a pensar, a me emocionar, a me converter como outro ser, diante do inusitado que pareceria ser apenas eu antes, um tele à distância, espectador de uma tela de cinema, de repente ter um efeito mais poderoso, eu ser alterado cognitivamente, epistemologicamente, moralmente, culturalmente, intelectualmente, filosoficamente, naquilo que eu acreditava a realidade. Nesse sentido, é que eu levanto a pergunta aos queridos profissionais da filosofia, do cinema, sem saber até onde começa um e termina o outro, e já, graças a Deus, inseparáveis. Seria possível, através do cinema, o ato de assistir filmes, alterar estruturas de pensamento de pessoas e de culturas? Bom, nesse sentido, eu quero terminar essa provocação com um encontro que houve no século XVII, em 1600, entre dois grandes filósofos que já apontavam direções completamente diferentes e que hoje se põem em conflito e em transformação. De um lado, o francês, o filósofo matemático René Descartes, de onde surge o paradigma, o modelo chamado racionalista, em que não é possível entender a verdade senão pelo cálculo matemático, para o qual a realidade é fruto do que a razão, e somente a razão, pode atestar. De outro, um jovem, muito novo ainda, combate em perspectiva, mas não menos em profundidade e, na minha opinião, em mais profundidade, Blaise Pascal, outro grande matemático, que vai dizer em seus pensamentos que o coração tem razões que a própria razão desconhece. O que significa dizer que há saberes, há aprendizagens, competências que nos levam a entender o mundo mais profundamente do que a razão seria capaz, mesmo se a quisesse. Nesse sentido, o cinema traz, com sua polivalência multimediática, imagens tridimensionais, sons, cheiros, tremores, emoções, em que todas as composições da apresentação da suposta imagem não é ingênua. Um assovio, uma cor,
a movimentação rápida, todos os elementos das categorias de percepção, o assunto, as circunstâncias em que isso acontece, as relações envolvidas nos objetos. Nada é por acaso, nada está ali sem a intenção prévia do diretor. O lugar, a perspectiva de foco, fundo, a conversação de todos os trâmites que movimentam o que aparentemente seria apenas uma imagem, nunca o será. Será sempre uma configuração de uma visão de mundo. Eis a questão. Se uma tal configuração for competente ao nível de Blaise Pascal, que alterar minhas emoções e ressignificar meu mundo como indivíduo ou como cultura, eu creio, como filósofo clínico, como terapeuta, tenho visto em outros, em mim mesmo, fazer do cinema uma terapia, não uma distração, não um alívio de emoções, à procura barata, de qualquer forma alienada, de me ver livre dos problemas cotidianos. Não falo da ficção, eu falo de algo mais profundo, a ressignificação da vida, a tal ponto, com conceitos vividos, não apenas racionalizados, que de certa maneira, e em certos filmes, videogames e diversos outros apresentados pelas riquezas multimediáticas, eu creio, é possível que o cinema cumpra não apenas uma função de arte, mas uma mudança de teoria e visão de mundo. Creio que o cinema é chamado, junto com a filosofia, a reestruturar o pensamento de vida. Se assim for, espero que tenhamos bons diretores, porque eles serão terapeutas culturais e guias para o fracasso ou a glória do que há de melhor ou pior de cada um de nós. Mas que o encontro, não entre o espectador passivo, entre o artista que se faz com olhos para ver e a perspectiva construída, enriquecida por um grande teórico da sensibilidade humana e dos recursos técnicos para a estrutura de pensamento, possam se encontrar em um espaço tal que a ficção não seja a falsa realidade, mas isto outro. O convite à mudança do que antes chamávamos de realidade, e agora, depois, quem sabe, de um filme, a coragem de mudar o mundo. Se assim for, eu peço, eu desejo e eu me entrego para que assim seja. Muito obrigado a vocês. Boa tarde, quero muito agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, com o professor Will Goya, com o professor Márcio José Andrade. É uma oportunidade assim, muito simpática, muito agradável, né, de poder trocar ideias, tanto que o título, né, Café de Ideias, que o Will Goya escolheu, foi muito feliz, né, e nossa conversa vai ser um tanto informal, na medida do possível de informal, né, claro. Eu havia pensado em apresentar para vocês um ou dois trechos de filmes para justamente especificar isso que o professor Will Goya tem falado em termos de como que a narrativa cinematográfica, o uso da técnica no cinema, transmite ideias e conceitos, e esses conceitos eles nos chegam e nos fazem, sim, muitas vezes mudar nosso ponto de vista, refletir sobre o nosso modo de pensar, sobre as nossas neuroses, nossos problemas, né? Inclusive mudar nosso ponto de vista ideológico, social. Então, eu vou falar disso sem mostrar a minha imagem, mas tentar estimular em vocês imagens mentais, né? Que nós não teríamos aqui imagens presenciais. Bom, a imagem, como o professor Goya colocou, né, ela sempre trouxe essa feliz carga. A imagem é uma coisa, ela é sortuda, né, a imagem, ela traz aquele peso de verdade, né?
Então, por que isso? Porque a fotografia, a imagem vem, as primeiras imagens depois dos artistas, né, os artistas que queriam representar o mundo, os artistas naturalistas, representar o mundo da maneira mais fiel possível. Esses artistas tinham um desejo tão grande de que essa representação se tornasse quase que uma verdade, né? Porque a imagem, o que é a imagem? Não é o objeto em si. Todos nós sabemos que a imagem é uma representação de algo, né? Então ela nunca é a verdade. Nunca foi, nem quando captada com câmera, nem com a mão, nem com vídeo, nada. Então, mas essa ilusão e esse desejo de trazer a realidade de uma forma mais fiel possível, ele vem desses primeiros artistas, e os próprios artistas, que faziam gravura, pintura, eles vão desenvolver uma maneira de captar a luz do sol, né, que a fotografia, o nome próprio diz, como vocês sabem, foto é luz, fóton, né, e graphein do grego é imagem. Então a grafia escrita com a luz, né, quando ela conseguiu se materializar, esses pesquisadores artistas conseguiram capturar a luz através do sol e fixar as primeiras imagens sem a interferência da mão humana, porque não era só a mão, era o cérebro, era o sentimento, né? Quando você vai desenhar algum objeto, se vocês colocam a cadeira aqui na minha frente, né? Eu vou desenhar muito mal, eu não sei desenhar, mas se eu fosse uma ótima desenhista, eu faria um desenho a partir do que? Do meu ponto de vista, a partir dos meus sentimentos, né, do meu estado de espírito, estado emocional, tudo isso influenciaria nessa representação de uma cadeira. Tanto que cada um de nós desenharia uma cadeira diferente, né? Por mais fiel que nós quiséssemos ser a essa representação, esse ícone, né? O que é o ícone? Na semiótica, muitos de vocês já devem ter estudado o ícone. É uma representação que tem uma forma que se assemelha a um objeto real. Então, quando nós vemos traços, por mais minimalistas que eles sejam, eles nos lembram um objeto que nós reconhecemos, né? Então, você pode desenhar uma cadeira com 3 tracinhos, né? E alguém olha, isso é uma cadeira, né? Então, assim, nessa necessidade de trazer a imagem como documento, ela foi conseguida porque, quando a fotografia conseguiu aprisionar as informações luminosas no papel, sem a interferência da mão humana, o mundo inteiro, a sociedade toda, né, interpretou aquela imagem obtida com a câmera como um documento fiel da realidade, como a própria realidade. Então as pessoas olhavam para a fotografia e falavam, nossa, mas isso é idêntico, é a cara daquela pessoa, é a pessoa mesmo que está aqui, não tem alteração, é um documento. Fotografava-se um prédio, uma paisagem, né? E a fotografia, que aconteceu? Ela começou a ser tratada como documento. Eu vou chegar na linguagem cinematográfica, mas antes eu preciso falar dessa parte do documento, tá? Para poder chegar nisso, na crença nas imagens, né? Então, tanto que a fotografia passou a ser utilizada para registrar como testemunha tudo que acontecia de importante nos governos. Então, um político, desde aquela época, né, ele ia inaugurar uma obra, ele levava o fotógrafo, né, tinha que mostrar que o prédio está construído, que era um documento, né. A primeira cirurgia com anestesia, onde se usou éter no paciente, que antes eles davam umas cachaças lá para o paciente, né? Então sedou o paciente com éter. Então tem uma foto, acho muito engraçada agora, né, a gente vê essa foto, que é o paciente desmaiado na maca, nos lençóis, e uns 4 senhores de terno, fraco, super chique do lado dele posando, né, que foram os inventores da anestesia. Então o moço lá quase morrendo e o povo fazendo pose do lado dele. Então, tanto que a fotografia, porque, nossa, a gente inventou, tá aqui, tá dormindo, não sofreu, né? Então, essa coisa da fotografia, nós até trazemos aquela frase do São Tomé, né? Ver para crer, né? E a fotografia, ela dá a ver imagens semelhantes ao real, muito, muito realistas, né? Mas que nós nos esquecemos que quando as imagens são construídas, porque o cinema, o que é o cinema? É uma série de fotografias, né, colocadas uma ao lado da outra. Então, quando
os irmãos Lumière, eles tinham uma fábrica de filmes fotográficos e papéis fotográficos. Quando os irmãos Lumière descobriram que o Thomas Edison, nos Estados Unidos, havia inventado uma câmera que capturava imagens a 12 quadros por segundo, eles compraram a invenção do Thomas Edison, levaram para a França, aperfeiçoaram essa câmera, né? E começaram a reconstituir os movimentos de que forma? 12 fotografias de um objeto, de algo que se desloca, quando colocadas numa sequência, reconstituía, não de uma forma como hoje nós vemos, mas já parcialmente um movimento. Até que nos anos 20, 1920, se chegou a nitidez de 24 quadros por segundo, que foi quando apareceu o som no cinema. Então, apenas quando houve o advento do som no cinema, que as pessoas viram que era necessário 24 quadros fotográficos, um ao lado do outro, para que a fala tivesse um sincronismo com a imagem, né? Aí sim chegaram os 24 quadros por segundo. Por que eu fiz essa retrospectiva com vocês? Porque vocês imaginam que se as pessoas acreditavam numa foto parada, numa imagem parada, elas deixariam de acreditar numa imagem em movimento, que era a própria realidade para elas, virtual, né? Então elas viam aquela imagem, tanto que as primeiras apresentações, muitos de vocês que já leram a história do cinema, sabem que a primeira grande exibição de filme publicamente foi feita em Paris, né? No Café de Capucin, existe até hoje esse café em Paris, pelos irmãos Lumière, e eles filmaram, num ponto de vista meio diagonal, a chegada de um trem. Puseram a câmera e o trem vinha em direção à câmera. E as pessoas, quando assistiram, né, aquilo, se assustaram e saíram quase correndo da sala, né, do café, com medo, porque a sensação de realidade era tremenda, né? Como eu disse, se uma foto do trem parado já convencia, imagina o trem em movimento. Então, o que o cinema faz com o nosso, como enquanto espectadores, o que ele vai nos criar? As informações que o cinema traz dentro da linguagem cinematográfica. Então, a linguagem cinematográfica, ela foi se enriquecendo, ela foi sendo criado um vocabulário, né? Porque se você fala de linguagem, existe um vocabulário, né? Não existe língua ou linguagem, mensagens visuais, se não existem vocábulos visuais. Como que foram criados esses vocábulos visuais, né? É muito interessante. Os vocábulos visuais começaram assim, as primeiras filmagens foram despretensiosas no sentido de que os cinegrafistas, não eram cineastas, eles não queriam contar histórias, eles queriam registrar o mundo com aquela câmera. Então eles colocavam a câmera parada em frente a alguém ou algo que se movimentasse e registravam aquela imagem. Os filmes cinematográficos, né, que eram os mesmos filmes feitos para câmera fotográfica, só que um pouco mais longos, eles duravam 1 minuto. Então era 1 minuto, acabou 1 minuto, acabou a história. Então, se houvesse alguma história, ela teria que acontecer e ter início, meio e fim em 1 minuto, né? Mas não havia histórias ainda, haviam documentações de movimentos. Então, os primeiros cinemas era um cinema de espetáculo, né? Um cinema, na verdade, espetacular, no sentido de encher os olhos desse público e o público ficar admirado, impressionado com o movimento. Então, esses cinegrafistas, eles filmavam a onda do mar batendo nas pedras, eles filmavam a si próprio na biografia do familiar, colocava a câmera e ia dar comida para o bebê, filmava aquilo. Você nem sabia se o bebê comeu tudo ou não, acabava o filme, né? Então, assim, por quê? Porque não existia narrativa. Então, eu tô, assim, brinco com vocês, porque o que é cinema? O cinema hoje, e ele desde os anos 1904, 1906, ele começa a contar histórias, a ter necessidade de contar histórias. Então, ele começa a narrar. Narrar, para contar, eu preciso de vocabulário, né? Quem não fala bem não consegue transmitir uma imagem. Quem tem um vocabulário pobre, ele convence pouco. Quem tem um vocabulário rico, ele convence mais, ele é mais persuasivo. Isso que o Goya estava falando, né? Porque como é que o cinema vai alterar, né, suas estruturas de pensamento?
E só altera a minha estrutura de pensamento um discurso muito convincente, não é mesmo? Porque se ele não for convincente, nós não somos uma página em branco, né? Nós somos já fruto de vários estímulos, de reflexões. Mesmo nós hoje vamos ao cinema, tem filme que você fala, que bobagem, né? O que esse cara quis dizer? Eu não concordo de jeito nenhum com o ponto de vista dele, né? Então, nem sempre aquilo que você vai ver vai te alterar alguma coisa. Às vezes altera só seu humor, que você não gostou do filme, né? Então, nesse sentido, esses vocábulos, eles foram sendo desenvolvidos muito vagarosamente. Hoje, para nós, é muito simples. Nós assistimos um filme e vemos que a imagem é muito usado, muito clichê esse tipo de imagem. A câmera vem andando em direção aos olhos do personagem, né? A hora que chega aqui, ela embaça e perde o foco. Aí, pronto, o que vai acontecer? Vai para o passado desse personagem, ou para um sonho, para a memória, lembrança, não é? Já ficou assim, como um símbolo. Isso aí já, todo mundo decodifica essa linguagem. Esse código aí visual já ficou interpretado como um vocábulo. Esse vocábulo foi inventado em 1901, quando um cinegrafista inglês de uma pequena cidade do interior da Inglaterra, chamada Brighton, ele pegou a câmera dele e fez um filminho lá, né, queria contar a história do marido, que você começa a ver a cena, é uma mesinha assim, tá o marido e uma mulher ao lado dele, feliz numa festa, fumando, bebendo, e ele vai abraçar essa mulher, de repente a câmera embaça. Aí joga ele na cama, abraçando a mulher dele, bem feia, descabelada, né? Então a gente vê que ele estava sonhando, né? A mulher acorda e bate nele, o que é isso que está acontecendo, o que você está sonhando, né? Então, como que ficou gravado? Esse vocábulo foi inventado ali e ele foi apropriado pelos cinegrafistas, que passaram a utilizar essa ideia, a ideia de sonho, ideia de memória. Vamos tecnicamente desfocar a câmera. Isso é a linguagem, é um vocábulo da linguagem, o desfoque. Hoje para nós não é novidade, né? Então é sempre empregado dessa forma. E assim todos os outros elementos da linguagem, esse vocabulário, que seriam os movimentos de câmera, né? Quando você assiste um filme que a câmera está acompanhando o personagem, andando do lado dele, nós não temos uma sensação às vezes de estar caminhando com ele, né? E nós não percebemos, como enquanto espectadores que não estudam a linguagem de cinema, a gente se envolve no filme, né? Você não fica assim, o que a câmera está fazendo? Ainda bem, né? Senão você nem assistiu o filme. Mas quem vai estudar cinema, ele observa, ele fez um movimento com a câmera acompanhando o movimento. Você assiste um filme onde o personagem, que no filme tem um grande poder econômico, poder de autoridade ou força física, ele é mostrado grande na tela. A câmera vai enquadrá-lo pegando ele de baixo para cima, né? Que é um plano que se chama em francês plongée. Plongée é mergulho, que é um contra-mergulho. E mergulho seria a câmera de cima para baixo. Então, quando a câmera pega a pessoa de baixo para cima, ela fica poderosa, né? Então, você que está assistindo o filme, não precisou de verbalmente o diretor colocar um narrador em off falando: este homem é muito poderoso, ele é a força bruta, né? Não precisou disso. Você olhou a imagem e falou: nossa, esse cara aí grandão, esse é poderoso, né? Então, a linguagem visual, ela vai transmitir conceitos, ela vai nos levar a fazer interpretações e a agregar significado àquilo que nós estamos vendo. Por quê? A maneira de mostrar que o diretor vai escolher, como o Igor falou, o cinema, nada é por acaso, né? É uma construção da linguagem cinematográfica. Então você, quando vai filmar, eu sou cineasta também, faço a prática, então quando nós fazemos um roteiro literário, aí eu vou transformar esse roteiro em roteiro de câmera. O que é roteiro de câmera? Eu vou escrever em cada cena aonde a minha câmera vai estar, em que ângulo, de lado, de baixo para cima, de cima para baixo. Eu chego aqui, por exemplo, né? Acabou a eletricidade, o Igor está aqui triste, chorando, né? Não vai ter café hoje, café de ideias, né? Aí como é que nós vamos filmar o Igor?
a gente deixaria, tá tudo escuro, né? A gente acenderia um pequeno foco de luz, ou uma lanterna, ou uma velinha aqui na mesa, e pegaria o Goya de cima para baixo, polidinho assim, né? Apertadinho no chão. O que quer dizer essa imagem de baixo para cima, a pessoa achatada? Ela está triste, oprimida, ela está sem poder, ela está sob a autoridade de algo que ela não tem controle, né? Então, o ponto de vista de mergulho da câmera de cima para baixo, quando vocês estiverem assistindo alguns filmes, observem. Quando a câmera está de cima, por que o diretor escolheu colocar essa câmera em cima? Que sensação, que emoção que ele quis potencializar, né, com isso? Então, é assim que nós, cineastas, quando vamos fazer os nossos filmes, nós vamos cuidar do vocabulário, a iluminação, uma luz sombreada, né? Um filme de terror, onde há menos luz, há menos informação. Isso, nós, quando não temos informação de uma coisa, não nos sentimos inseguros, né? Nos sentimos temerosos, porque é aquilo que você não sabe onde você está pisando, e ainda existe essas expressões, né? Eu não sei onde eu estou pisando, ou seja, você teme. Então, os filmes de terror, eles usam muito da pouca luz, ou só luzes pontuais, para quê? Para que psicologicamente você já interpreta assim, né? Então, um ambiente pouco iluminado, né? Isso vai criar tensão, angústia e insegurança no espectador, que é tudo que um filme do gênero terror, suspense precisa, né? Por que eu digo isso? Porque a iluminação, ela faz parte do vocabulário da linguagem cinematográfica, né? A maneira como eu vou dirigir meus atores. Eu vou dirigir meus atores para eles interpretarem da maneira mais natural possível as emoções. Ou eu posso dirigir meus atores para interpretarem de forma teatral, dependendo do gênero do meu filme. Isso também faz parte da linguagem cinematográfica. A linguagem de cores. Todo mundo aqui assiste ao Almodóvar. Quais as cores que predominam nos filmes dele? Vermelho, né? Amarelo forte, verde, são tons fortes, né? Os filmes deles não são bastante com uma carga emotiva forte, né? Então são filmes com temáticas provocativas, são filmes que lidam com tabus e que lidam muito com paixão, sexualidade, desejo, né? Então a associação dessas cores, a cor do filme é mais um elemento da linguagem cinematográfica, né? Então nesse vocabulário que é empregado, nós assim, teríamos muitas possibilidades, né, de demonstrar aqui para vocês, em trechos de filmes, como que a linguagem cinematográfica atuou para potencializar determinado sentimento ou interpretação. O desenvolvimento da linguagem cinematográfica vai acontecer a partir dos anos 1910. Os Estados Unidos perceberam que as narrativas atraíam muito as pessoas gostavam de ver histórias, porque nós sempre gostamos de ouvir histórias, né? Aí nós passamos a gostar também, claro, de ver histórias, assistir histórias. E os Estados Unidos contratam, então, né, um grande cineasta, o Griffith, que vai, no período de 1910 a 1914, ele vai fazer cerca de 500 filmes. E isso, com essa linguagem, ele vai aperfeiçoando uma maneira de mostrar cenas que ele liga uma imagem na outra, ou seja, o recurso da montagem, da edição é tão bem feito que nós começamos a não perceber que atrás daquela imagem, daquela história que eu estou vendo, existe alguém construindo ela, para me enganar, para me convencer de alguma coisa, né? Então, quanto mais os recursos tecnológicos, como o Goya coloca, do som, do cheiro, do frescor, né? O cinema 3D, que dá a ilusão de tridimensionalidade também. Quanto mais esses recursos se desenvolvem, mais refinados eles são, mais nós, enquanto espectadores, nos permitimos nos identificar com o filme, nos projetarmos na história. Porque o cinema, quando você vai ver na sala de cinema mesmo, você está isolado, né? Você sai da sua casa num abandono. Você se abandona, você se entrega àquela coisa que você vê, esquece sua vida, desliga seu celular, né?
nem todos, mas muitos se desligam, né? Então, você está, como eu diria, desarmado. E quando você se desarma, você começa a vivenciar, através desse truque refinado da linguagem cinematográfica, a verdade dos outros, a verdade que é ensaiada na tela, não é uma verdade, mas eles te passam isso como verdade, os valores emocionais, as dores, os sentimentos, o dinheiro, a pobreza. Então tudo isso vai te envolvendo, te emocionando, você vai projetando naquilo os seus problemas, suas neuroses, suas vivências, né, suas carências, e você chora, você gela a mão de medo, né, você arrepia. Então isso tudo vai te influenciando. Então, como os Estados Unidos observaram que era importante desenvolver uma técnica que quanto mais refinada fosse a técnica, maior envolvimento emocional do espectador, eles investiram pesado em que Hollywood, Los Angeles, né, são grandes centros que você chega lá, tem câmeras assim que falam, né, que fazem tudo, a câmera, o tipo de iluminação. E por que houve muita controvérsia, né, durante muitos anos, o preconceito contra o cinema nacional? Porque o cinema nacional não tinha estrutura física de criar uma linguagem tão fluida quanto a linguagem das narrativas americanas, importadas, que foi um cinema que dominou o mundo. Porque o cinema, vocês sabem, ele é um comércio, né? O cinema, o entretenimento, ele é um bem de consumo, né, que gera lucros. E o cinema nacional, por falta dessa infraestrutura, desenvolveu outra linguagem cinematográfica, não digo inferior, excelente linguagem, mesmo até a falta de recurso faz com que o diretor crie novas possibilidades de mostrar a realidade, de reinterpretar, né? Isso é muito bom. Mas o espectador que não está acostumado a uma outra linguagem, a um uso diferente, a uma tecnologia não tão fluida como a tecnologia do exterior, ele recusa muitas vezes a narrativa do cinema nacional, que ele gostaria pelo costume, né? Vocês sabem que tudo se acostuma, né? A pessoa se acostuma com estilos musicais, com um tipo de comida, ela se acostuma. Então ela se acostumou com aquela narrativa, e quando ela vê uma narrativa diferente, ela rejeita, né? Então muitas vezes o cinema nacional foi rejeitado porque se compara a linguagem feita, né, pelos cineastas brasileiros, regionais, a uma linguagem importada. Um grande problema que aconteceu aqui em Goiás, como exemplo, este ano, que foi um colonialismo muito grande, foi no FICA. Por exemplo, os filmes feitos em Goiás pelos cineastas goianos foram impedidos de serem apresentados no FICA porque o júri, a comissão de júri, fez um documento alegando que os filmes não tinham excelência técnica, né? O que eles chamam de excelência técnica? Seria uma linguagem americanizada? Qual a referência, o ponto de referência? Ou seja, se eu vou falar, usar uma linguagem para me expressar através de imagens, eu tenho que falar igual fala um americano, eu tenho que falar como fala um europeu, eu tenho que falar como os paulistas, que o governo injeta milhões no cinema, eu tenho que falar como os gaúchos, que têm grande verba para desenvolver filmes. Não, eu tenho que falar como eu sou, com o que eu tenho. E os goianos foram impedidos de falar como eles são, com o que eles têm para falar. Então isso foi muito impressionante. Só um exemplo para vocês, para dizer que linguagem é uma maneira de se expressar, cinema é um ponto de vista, cinema regional é muito importante porque ele é uma autorrepresentação. Quando eu mostro as imagens sobre mim mesmo, estou falando de mim, né, com propriedade, porque ninguém sabe mais da minha cultura do que a pessoa que vive naquela cultura. Pô, hoje em dia eu trabalho muito com cinema indígena, a autorrepresentação do índio no cinema, e os índios filmam e contam a história deles muito melhor do que nós, porque eles estão falando da vida deles. Nós chegamos lá romantizando, ai que lindo esse índio fazendo isso. Não, isso não é lindo, é normal para ele. Então ele vai se ver com outro ponto de vista, né? Então, nós não podemos minimizar o poder da linguagem cinematográfica e nem podemos calar maneiras de falar diferentes, né?
Então, nesses discursos, eles podem sim transformar estruturas de pensamentos, desde que quem está falando e criando a estrutura tenha o direito de falar, tem o direito de criar sua linguagem, de se expressar da maneira como ele quer, e não seguir um padrão estético imposto, né? Senão não haveria Picasso, não haveria Gauguin, não haveria nenhum estilo artístico diferente. Porque assim como há estilos de se pintar, de se esculpir, há estilos no cinema, né? Então, assim, eu sei que o tempo está esgotando, e fico muito contente de poder ter falado um pouquinho com vocês, levantar essa provocação também da fala do cinema enquanto expressão, como linguagem, né? E fico à disposição de vocês. Eu tenho uma escola de cinema que se chama Casa do Cinema, tem no Facebook. Se vocês adicionarem Rosa Berardo, vocês vão ver que tem a Casa do Cinema, que nós fazemos cursos temporários de linguagem cinematográfica e fazemos um curta-metragem. Os próprios alunos escrevem e realizam. Qualquer coisa que precisarem de mim, eu estou às ordens. Posso deixar o telefone, quem quiser anotar, que para informação da escola é 81 22 97 91. É de Goiânia. Obrigada, gente. Boa tarde, boa noite, pessoal. Aqui assim. Bem, eu vou falar sobre a filosofia clínica, que é uma forma terapêutica, e como é que ela se utiliza do cinema, né, tanto para a nossa formação como terapeuta e também como, digamos, um submodo, né, o modo de a pessoa poder utilizar uma terapia, ou seja, o terapeutizado poder utilizar o cinema como forma de, entre aspas, remédio. Então, eu fiz um roteiro aqui que provavelmente não deve ser, porque eu sou muito péssimo para seguir roteiros, mas eu fiz essa linguagem. A linguagem, pessoal, o que é? É o meio da pessoa se expressar para o outro ou consigo mesma, né? Na filosofia clínica, a gente utiliza o relato da pessoa, né, como forma de, através da historicidade, que é a história de vida dela, a gente poder conhecer essa pessoa, que cada pessoa é única, né? Se cada pessoa aqui que estiver aqui fosse falar o que estão vendo, cada um ia falar de uma forma diferente, única. Porque cada um está vendo o que nós estamos apresentando aqui de uma forma única. Então, a gente capta esse relato e vamos analisar, vamos criar uma estrutura de pensamento dessa pessoa, uma representação que o terapeuta pode utilizar dessa pessoa para poder tentar resolver o problema que ela levou ao clínica, né? Eu vou falar um pouco da filosofia clínica mesmo. Tem um trecho do Lúcio, que o Lúcio Pacta é o sistematizador da filosofia clínica. Ele é nascido em Porto Alegre e viajou pelo Brasil. Isso aí, década de 80, ele pensou a filosofia clínica como uma forma de poder auxiliar as pessoas nas crises ou problemas existenciais que ele identificava nos hospitais. O Lúcio falou assim: a filosofia é uma pesquisa humanista que iniciei em 87, 88 em hospitais e consultório. Ele é de família de médicos, né? Eu a resumo como uma jornada de poesia, amor e trabalho. Essa digamos, a alma da filosofia clínica. Agora, a parte do corpo, a parte teórica nossa, ela é fundamentada em filósofos. A gente trabalha com conceitos, tópicos, né? Nessa historicidade a gente vai identificar tópicos, ou seja, como a pessoa vê o mundo, como ela se vê, as emoções, os pré-juízos, né? Os juízos a priori. São 30 tópicos. Isso a gente identifica e monta essa estrutura de pensamento da pessoa. Posteriormente, depois de alguns outros procedimentos, a gente vai identificar também os submodos, né, modos como a pessoa age. Digamos, essa estrutura de pensamento é como a pessoa se estruturou no mundo a partir da relação que ela estabeleceu com este mundo. O filme vai ter esse papel importante, porque estava eu e uma colega de Brasília, a Olga Hack, que é a coautora do livro.
a gente sempre preocupado na formação, isso daí no início do ano 2000, 2001, como é que a gente poderia mostrar, né, ou fazer que os nossos alunos aprendessem sobre esses tópicos e sobre os submodos, sem que a gente precisasse pegar um partilhante, né, e toda hora colocasse ele no centro da roda e perguntando, bem, fale toda a sua história de novo, desde o início da sua vida até o momento atual. Porque cada vez que a gente fizesse isso com uma pessoa, ela contaria a história de forma diferente, nunca seria a mesma história. A pessoa é plástica, né, nesse sentido. Ela vai ter lembranças novas, vai esquecer outras que relatou. Então a gente pensou que o filme, a análise de um filme poderia ser uma coisa interessante para fazer isso, porque o filme ele vai relatar. Tem alguns filmes que relatam histórias desde o início até o final, como deixa eu ver aquele esquecemos o título do filme, mas é do Jim Carrey, aquele que ele é filmado desde o início da gestação dele. Show de Truman, obrigado. Ele é iniciado desde a gestação, tem um acompanhamento, todo mundo acompanhando ele, a vida dele, desde a gestação até o momento em que ele se liberta daquele mundo que foi criado para ele. Então a gente vai identificando, fizemos alguns trabalhos com a Miss Daisy também, trabalhar a questão da historicidade, da velhice, a questão da busca também, que é o que a pessoa anseia, o que ela quer ser, o que ela busca enquanto autor. E a gente foi, mas por que o cinema, né? Aí eu pensei, até a ideia era, tive a mesma ideia, trazer um filme, então a ideia era levar vocês a 1895, para assistir esse filme, a Vinda do Trem. A ideia era que vocês esquecessem tudo que era tecnologia, tudo que vocês já sabem sobre cinema, e assistir um filme com a sensação de ver algo pela primeira vez, essa sensação do espanto. Mais isso aqui. Sou tímido. E a ideia era assim, ver com esse espanto do primeiro filme. E que isso daí, depois lógico, vai se acostumando, mas o filme tem essa sensação de levar a gente, que a gente chama de uma inversão, você vai ao mundo do outro. Então quando você está no filme, você vivencia aquilo lá, você se emociona, você chora, você ri, você está vivendo o filme. Então a ideia que a gente pegou no filme era isso, vamos pegar um filme e trabalhar ele, trabalhando todos esses tópicos que nós encontramos na IP. Vamos trabalhar, mostrar como a pessoa resolve seus problemas no filme, utilizando qual submodo utiliza. E isso daí nós começamos, então a pesquisa que culminou nesse livro. Deixa eu ver aqui. E essa é a parte didática, né? Ou seja, vamos pegar o filme e mostrar para cada os alunos vão aprendendo. Existe uma outra forma na terapia, que é uma parte mais interessante, que eu acho, na filosofia clínica, né, como terapeuta. Então, temos pessoas partilhantes que falam assim, o que eu vivi, você vai encontrar no filme tal. Se você vê aquele personagem que aconteceu tal coisa com ele, você vai conseguir entender o que eu estou vivendo. Então são pessoas que abrem, né, dão uma abertura, falam, olha, essa pessoa gosta de cinema, então eu posso auxiliá-la com alguma questão que ela esteja me apresentando, esteja numa armadilha, que a gente chama uma armadilha conceitual, né, um ciclo vicioso. Eu posso apresentar um filme, receitar um filme que ela pode descobrir, aprender, fazer alguma coisa para sair desse conceito amarrado que ela ficou, né? Essa daí seria a parte da filosofia clínica. Eu acho que uma parte mais, deixa eu ver, sobre a filosofia clínica mesmo,
seria essa mais da historicidade, né? E um processo que eu me perdi aqui na nossa, né? Que a gente elabora para porque a gente pensa assim, o cinema ele interage com várias áreas, né, da psicologia, história, com a própria filosofia e com a filosofia clínica. A ideia dessa interação é que não é uma interação de mão única. Então, quando o cinema pega, ele nos ensina a história, ele também vai à história para aprender e relatar esse momento, assim, a psicologia, né? E isso daí vem um pouco que a professora falou sobre a questão do entender a linguagem do cinema. Eu estava me comentando ontem à noite, tivemos um pequeno bate-papo na casa do Will, que tem alguns filmes que a gente não gosta, não sabe, não entendemos, né? Tem um exemplo que uma colega falou do Dogville, por exemplo, que no primeiro momento ela não entendeu, eu também não entendi, não conheço bem, até o momento que alguém chega e explica o filme. Quando alguém chega e explica o filme, aí você começa a entender aquelas passagens. E aí, a partir do momento que você começa a entender, você começa a compreender o que o diretor, que é, na verdade, o grande autor da história que está sendo relatada para nós que estamos ouvindo, quis passar. Mas aí tem autor também, diretor, que é o autor da história, né, que não consegue transmitir isso. E assim como na terapia, né? Então, como fazer isso daí, né? Como fazer essa interação com o nosso, aí, partindo para o partilhante, que não consegue passar? Deve existir alguma outra forma com que ele possa nos transmitir aquela vivência que ele teve no mundo, né? E isso daí é muito interessante. A gente tem várias... Cada partilhante nosso é uma história, é um mundo em si, né? Como tem um amigo meu que diz lá, colega lá de Campinas, né? Cada pessoa é um mundo, é um país, né? Cada país tem sua língua, né? Nós temos que entender a língua que a pessoa fala. Temos que fazer um curso de línguas, digamos assim, né? Então, cada um vai nos falar o seu modo de falar, nós vamos compreender, e a partir desse momento que nós compreendemos, nós conseguimos criar uma relação, né? Um diálogo, e podemos aí entender o que ele está querendo nos transmitir, né? E essa descoberta do outro é a mesma coisa do cinema, que eu considero assim, né? Aliás, só relatar um pouco assim, que a minha paixão pelo cinema começou bem cedinho, bem garotinho. Eu sou de Belém, nasci em Belém, morei em Macapá e agora estou morando em Campinas, um tempo atrás. Mas bem garoto, o meu pai trabalhava com cineclube, o primeiro cineclube do Amapá, foi lá que surgiu com ele me levou para assistir o Charlie Chaplin, Tempos Modernos, no cinema, né, que é uma coisa que eu acho maravilhosa. Você pegar um clássico e ter a oportunidade de assistir ele no cinema. Aí é uma coisa, foi uma, digamos, paixão à primeira vista, como o pessoal fala, né? E a partir desse momento eu comecei a me aproximar, gostando de filmes, músicas, e você vai aproximando da sua vivência. Então você vai vendo os bons filmes, aí tem que ter bons professores para indicar bons filmes, porque pegamos filmes ruins também, né? E vamos trabalhando nesse contínuo do tempo essa relação com o filme, com a vida, porque o cinema tem essa questão que já é bem clássica, essa relação que faz do cinema com a Caverna de Platão, né? Então o filme, a Caverna de Platão, a história era que haviam prisioneiros que estavam presos, atrás deles
tinha uma fogueira onde passavam as imagens. Então, para eles, a verdade era a imagem projetada na parede. No cinema, a ideia é a mesma coisa. Estamos todos presos na cadeira do cinema, olhando uma imagem, né, e quando conseguimos nos conectar, achamos que aquilo que está passando é verdade, nos emociona, nos afeta, né, o patos, né, a afetação que o cinema nos causa. Então, aí, até o momento que a gente consegue perceber em nós essa saída, né, a luz, para ver a nossa própria vida já como partilhante, né? Saímos da imagem da nossa vivência para conhecer uma dinâmica bem melhor. Para começar, a gente depois vai estar aberto a perguntas. Muito bem. Nesse intervalo já surgiram várias questões feitas a mim. Eu pediria que elas fossem, se possível, repetidas em microfone para registro das conversações que se seguirão gravadas. Um de cada vez, senão assim fica difícil a gente organizar as ideias. Seu nome, por gentileza? Boa noite, meu nome é Daniela. Boa noite, Daniela. Acho que é uma visão equivocada minha, mas eu interpretava que o filme era para eu fugir da minha realidade. Eu coloco o filme na televisão e falo, não, agora eu vou esquecer meus problemas, eu vou mergulhar naquilo ali. Não é essa a ideia do filme? Ok, obrigado. Mais alguma questão? Ali? Mas... Muito prazer, meu nome é Sandro. Sandro. Will, uma coisa que a gente tem notado, por exemplo, comparando o cinema nacional com o americano, é que, como a professora do mês, que se nome dela, falou, o cinema brasileiro melhorou. Eu mesmo, que era uma pessoa contra, assim, muito americanizado, comecei mesmo a assistir filmes brasileiros e estou adorando aquilo que eu estou vendo, certo? Só que em termos de valores, você falou hollywoodianos, a gente tem que o cinema americano, ele não se preocupa muito em tratar, trazendo aos olhos da filosofia clínica, o conceito daquilo que vai passar para o indivíduo. Tanto que a gente tem por aí, você pode ver assim, como resultado, né? Gente se matando por conta de eu sou o personagem. Ele puxa aquilo para você, no sentido de eu vou ser aquele personagem. Ele esconde o seu id, entendeu? Esconde o seu individual. O cinema brasileiro, eu acho que está, por incrível que pareça, mais amadurecido. Por exemplo, eu fui com a Bruna esses dias, vi um filme brasileiro, esqueci o nome dele. Até que a sorte nos separe. Eu adorei. Eu não vi nada demais. Só trouxe pra gente um fato, que era mostrar a realidade de um casal de milionários. Só. Entendeu? E quer dizer, não machucou ninguém, não deu expressão a ninguém, entendeu? Agora, aos olhos da filosofia clínica, você não acha que a gente poderia, em termos de produção, na hora de fazer o filme, lançar um filme, trazer, então, antecipar, antes do filme for em cartaz, aquilo que pode ser trazido para o público, para não machucar, e sim desenvolver e trazer bons frutos, diferente da produção americana? Sim, obrigado, querido. Mais alguém? Aqui, ó, na frente. Boa noite, meu nome é Altair. A respeito da colocação do professor Marcos sobre o filme Dogville, a sua postura em relação ao filme foi de fato pode ser encarada como uma crítica à linguagem, digamos, não do padrão natural de filmes, mas uma linguagem própria do filme que ele traz em si, uma certa confusão para quem assiste o filme pela primeira vez, para quem não tem nenhum conhecimento próprio, mas que após você entender a ideia, você pode ter uma abertura para vários outros caminhos. Por exemplo, eu não tinha entendido o filme, a partir do momento que me foi explicado a ideia,
me abriu a noção de que poderiam haver muitas outras linguagens além daquela que eu conhecia. Isso poderia ser também uma das ideias do filme, e a sua postura que eu não entendi mesmo, se foi uma crítica de fato ou o que seria. Muito obrigado. Vamos ficar nessas 4 primeiras questões, depois a gente faz um rodízio com novas questões, ok? Daniela, fugir à realidade pressupõe uma autêntica e outras menos reais ou ilusórias. No entanto, essa crença, enquanto óbvia, do que é real e do que é falsificado, é surpreendente quando é posto aos olhos da filosofia, o que é autêntico e o que não é, quando é posto aos olhos da linguística, quando às vezes não é uma informação, mas o meio de dizê-la que causa desentendimentos, confusões. Como, por exemplo, contar uma história não se trata mais de ser verdadeiro ou falso como fato, mas a maneira como ela é contada. Como, por exemplo, uma piada sem humor deixa de ser verdadeira, ainda que seja factual. E se o cinema, como qualquer outra linguagem, pretende uma conversação inteligente de vários aspectos da experiência humana, saber fazer isso pode ser feito não apenas, embora também como fuga, mas como redefinição sobre o que é realidade. Nesse sentido, quantas vezes nós aqui já fizemos essa experiência? Tentamos fugir de algo, talvez da dor pelo prazer, de uma companhia desagradável, ou pelo silêncio, ou por outra companhia supostamente agradável, e descobrimos que nada era como parecia. Quantas vezes, nos afastando do que era bom, descobrimos que era ruim, ou o contrário? Bom, penso eu que antes de fugir à realidade, é saber o que pretendemos com o movimento de ir ao cinema. Fugir vai ser com cinema ou sem cinema, televisão ou qualquer outro artifício. Mas eis que nós acreditamos em grande parte que nós somos o que pensamos racionalmente, e deixamos à periferia da consciência emoções, sensoriedade, valores. Essas coisas todas são aprendidas quando achamos que não. Assim como, por exemplo, enquanto nós dormimos, podemos dizer, nós não estamos existindo, mas os nossos sonhos continuam vivendo e conversando internamente, não apenas com memórias passadas, como projeções e outros saberes que se revelam através dos sonhos, revelações. Quando nós tentamos fugir da realidade é porque temos a crença do que era real e do que é falso. Mas entre o falso e o verdadeiro há tantas verdades que não é raro que muitas fugas se tornaram redescobertas. Por isso que em cinema hoje não se fala mais em ficção. Steven Spielberg retirou o termo do vocabulário de diretor, ficção científica, e coloca eventualidade científica. Porque no mundo das possibilidades é factível. Se é uma questão de tecnologia, o cinema apresenta o que já é pressuposto científico. Portanto, é viável. Falta apenas um recurso de última gestação. Mas a ideia já é real. Talvez a questão seja, do ponto de vista apenas moral, ter coragem ou não ter coragem de aprender com o que virá. Mas até os covardes aprendem. Sandro, ao falar da comparação entre filmes americanos e filmes brasileiros, e se seria possível unindo outra questão aqui, um cinema com a pretensão de ter efeitos terapêuticos, eu acho isso uma tragédia perigosa, tal como Hitler, que separou o que deveria ser justo, puro
dos impuros. E ao fazer isso pela linguagem, quaisquer meios linguísticos, eu não lidaria apenas com uma informação, eu vou cercear essa informação e revelar outra que me parece estética, moralmente, uma espécie de asepsia da realidade, retirando todas as impurezas. Poderia ser até outra e mais complexa. A maneira como a organização das informações é elaborada, inclusive, ao calar algo, isso é linguagem, ao silenciar, seja o silêncio das imagens, retirando uma imagem, seja o silêncio dos sons, interpretando sobre outras narrativas, o silêncio da gestualidade, qualquer forma de calar o outro, também é linguagem e ela é percebida, isso se transforma em releitura. Ora, quantas e quantas vezes foi a tragédia, o mau agouro, o desconforto que alivia os sentimentos, as sensações e as ideias correspondentes dentro de nós, que precisavam um espelho para eu reconhecê-las em mim. E se eu retirasse e colocasse a perfeição imaginária de um estatuto social de beleza, eu não reconheceria as sombras que tornariam a comparação viável. Então é o ruim que faz um serviço aos bons. Mas sem o olhar, não adianta mostrar nada. Eis que situações, empreendimentos como a Casa do Cinema são necessárias para o cinema. Como um café filosófico se faz melhor para o cinema. E quando o cinema é uma conversação, como seriados, como novelas, como conversações que permanecem abertos às respostas do público, está feito a proposta que me parece ser terapêutica, a única possível. Nenhuma verdade cala o que pode o diálogo. Se isso é feito com o cinema, e é feito, está tudo bem. Licença, eu queria compartilhar aqui com você algumas respostas, né? Quando a Daniela pergunta, né, do ponto de vista do cinema, não da filosofia clínica, que eu não entendo nada, estou aprendendo aqui com vocês, mas do ponto de vista do cinema, né, a gente fala assim, que o cinema para distrair, o entretenimento, é aquele cinema que ele é feito para você realmente ir ao cinema sem fazer reflexões. Então você vai ver que tipo de filme? Filme de ação, que tem um ritmo rápido. O filme, as imagens são mostradas rapidamente, são mostradas explosões, tiros. Você não tem tempo de refletir sobre o que está acontecendo. Nem, que tanto de morte, que morte trágica, por que eles estão se matando? Não dá tempo de você fazer filosofia num cinema desse, né? Porque tem o mocinho, né? O protagonista, tem o antagonista, tem aquele que é contra ele, e eles fazem uma trama muito grande, você só está engolindo o filme. Então não é um filme para reflexão, né? Então esses filmes que a gente fala, cinema blockbuster, né, que é feito justamente para locadoras de filmes, para as pessoas realmente, não quero pensar sobre nada, né? Eu jogo o negócio lá, ela também nem assiste direito, que nem ela aguenta, né? Então fica um pouco naquele filme, mas ao contrário, há filmes que são feitos para discussões de temas, né, de solidão, de abandono, do problema da velhice, das diferenças de classe, do machismo, da violência contra a mulher. Então tem filmes que você vai assistir, do abandono familiar, por exemplo, tem o filme O Retorno, que é um filme que eu assisti, até peguei na Cara Vídeos, que é um pai que abandona os filhos e volta muitos anos depois violento, né? Então isso aí é um drama familiar que você assiste segundo a sua vivência, né? Seus problemas emocionais quase te mata, né? Você vê o filme, você revê toda a sua história de vida, você faz quase que uma análise ali, né? Uma autoanálise se projetando. Então, filmes assim, A Pele que Habito, né? Do Almodóvar, o último filme dele, e mesmo Dogville, né? Dogville do Lars von Trier, ele é um filme que eu queria falar para você, como a técnica desse filme mostra o lado psicológico. Quem assistiu o filme aqui, Dogville?
Então, o filme, ele começa com uma cena, a câmera em cima, bem alta, como se estivesse no céu. Ela vai descendo e mostra uma planta de arquitetura, né, um desenho arquitetônico de uma cidade, que as casas estão desenhadas com uma planta que o arquiteto faz, né, uma planta baixa, e a rua traçada ali no meio. Então tem a igreja, que é desenhada só espaço físico, né, mas você não vê paredes, você não vê portas, porque os objetos não são importantes nesse filme. Essa é a minha análise pessoal. Ali o que é importante é o mundo interior das pessoas, porque ele vai mostrar a maldade humana de cada personagem daquele. Então, e outra coisa, eles se veem, porque não há paredes. Então, ele vai mostrar também a hipocrisia das pessoas que fingem não saber que o vizinho estupra as crianças, né, molesta as filhas. O vizinho vai fingir que a mulher que diz que é muito religiosa é super malvada, né? Então, por isso que não há paredes, mas não há paredes, mas há hipocrisia. Então, o fato dele não utilizar cenário, um cenário virtual, é uma questão de mostrar o mundo interior das pessoas. Então, o cenário, qual é o cenário que ele quer mergulhar? É no sentimento, no psicológico desse personagem. Então, era só isso que eu queria acrescentar. E os filmes brasileiros melhoraram muito mesmo, o cinema está excelente, e você viu que o pior filme brasileiro, ele traz mais informações, ele colabora mais com a gente do que um filme internacional, né? Porque nós nos reconhecemos na problemática social, no dia a dia, você aprende com isso, né? Você conhece mais sobre o seu povo, você se vê na terra, né? Só isso. Respondendo ao Altair sobre o Dogville, é mais do que é uma autocrítica, na verdade. Né? Ou seja, o primeiro momento é aquele de não entender o filme. Né? Então, não entender, como seria um partilhante, eu não entendo, cara, eu vou procurar entender. A partir do momento que eu entendo, aí abre as possibilidades, abre um horizonte imenso de outras visões a serem estabelecidas numa relação com o filme, né? Assim como um compartilhante. E quanto a Daniela aqui, sobre a fuga da realidade, eu trabalho com filosofia e filmes também no ensino médio. Então, trabalhamos o tema. Por exemplo, um que eu trabalhei há um tempo atrás foi bioética, né, a questão do suicídio também, da clonagem, outras. Aí, na questão do suicídio, na bioética, eu apresentei aquele filme Mar Adentro, que é de um escritor, ele era, na verdade, viajante, se tornou escritor depois, que sofre um acidente e fica tetraplégico. E aí ele vai ter toda a vivência, a luta dele para conseguir que possa cometer o suicídio. Então vai de várias discussões que abre isso com a igreja, com o jurídico, com os amigos, com os familiares. E a reclamação dos alunos: professor, mas esse filme não tem movimento. Né? E qualquer filme que a gente coloque para pensar, na verdade, o que eles querem é ver movimento, tiros, perseguição, e o pensar parece que incomoda um pouco. Né? Incomoda a gente, dá umas coceirinhas no neurônio aqui, é complicado, né? Mas a ideia nossa, assim, é permitir, e é legal, assim, que um reclama e tal, mas aí tem gente que fica interessado. Tem filmes que a gente assiste normalmente, mas eles nunca viram, estão só no blockbuster. Então não consegue ter uma concepção, uma visão de mundo mais ampla. Então às vezes o filme é necessário para trazer para a realidade, para fazer pensar um pouco. Né? E sobre a questão da formação, que é uma dificuldade que eu e a Olga tivemos na hora de escolher os filmes para montar, era assim: se a gente pegasse filmes só norte-americanos, você vai acabar tendo uma cultura para ensinar que não é a nossa. E na época que a gente começou, tinha pouco acesso aos filmes brasileiros bons. Então a gente fez uma coisa bem ampla, pegamos filmes franceses, ingleses, orientais, né, tchecos e alguns americanos bons também. Tem filme bom lá também, eles fazem filme bons. Tem bons diretores. E brasileiros também, né, para trabalhar. Eu queria materializar um exemplo do que eu
quis dizer, não sei se fui feliz nisso. Eu dediquei minha vida a estudos, porque, dada a minha precariedade, é a maneira como eu encontrei de ser mais útil às pessoas e a mim mesmo. Então, como sou filósofo de formação e estudei outras ciências e tenho uma formação terapêutica, quando eu vou ver filme, as pessoas, é muito comum que elas queiram me recomendar e assistir comigo filmes cultos. E eu não aguento mais. Olha, eu leciono como professor, escrevo, trabalho como terapeuta em consultório, lido com profundidade com drama o dia inteiro. E fora do consultório, fora da sala de aula, eu me ocupo, eu me preocupo, eu tenho compaixão e sofro e me pergunto em que eu posso ajudar essa pessoa. Eu penso como quem ama, como quem sofre, erra e aprende. Pelo amor de Deus, eu preciso ver um filme de super-herói, capa colorida, tiros e com uma sensoriedade muito forte. Quando alguém vai dar um soco eu abaixo, e isso relaxa, alivia e me causa lucidez para retornar aos dramas. Que bom! Que bom que a superficialidade me permite ser profundo. Mas ainda assim é natural, meu filho está aqui como testemunha, vendo cada uma dessas porradas e alegrias das ações, eu tinha que intervir durante o cinema para dizer: cadê o super-herói brasileiro? E essa cueca em cima da calça? Olha as cores da bandeira americana, onde é que está o negro nessa posição? Como é que o super-homem vai lutar contra a fome, contra o autoritarismo de um governo sobre o outro? Onde é que o super-homem resolveu o problema da reforma agrária? Claro que eu vou meter com isso. É inevitável. Mas eu preciso do superficial, preciso da pele para aguentar o coração. Por isso eu não posso dizer o que é mais ou menos importante. Mas um caso em particular de consultório, porque filosofia clínica é uma orientação da visão de mundo que alguém nos traz, muito comumente desorganizada diante dos embates e das dificuldades que todos nós temos e que não é fácil viver. Não basta haver nascido para saber viver. Então, quantas vezes aprendemos caminhos e descaminhos e precisamos nos reestruturar naquilo que para cada um é equilíbrio próprio, íntimo. E para aprender os próprios caminhos de volta para casa, nesse centro que nós chamamos de eu, de cada um, quantas possibilidades nos enriquecem como medicações da alma, entre elas, quando isso é adequado, o cinema ou filmes. Então, por exemplo, eu fui ver certa vez um filme no cinema chamado Os Jogos Mortais. Eu elaborei imaginariamente, sofisticadamente, a mortalidade como um nível simbólico dos jogos. E claro, viajei com Wittgenstein e outros filósofos, cheguei lá, não tinha nada a ver com o que eu supunha. E o sofrimento, eu que sinto tanto a dor do outro como minha, me fez um mal tão estúpido. E eu falei: não, mas é que tem alguma outra coisa que não é isso. Eu não suportei e ainda demorei muito tempo para extirpar de mim a dor que aquilo me causava, já que eu sinto tanto o outro. Ao sair do cinema, eu tive que sair antes, bem logo no início do filme, para suportar isso. Eu não suporto aquela violência. Não mais da que eu cometo comigo mesmo e com os outros em descuido da alma. Mas eis que eu atendi uma moça, 26, 27 anos, que perdeu não apenas o grande amor, mas com ele a capacidade de amar. Morte. O seu marido, que era traficante de drogas. E ela profundamente ética em todos os atos, querendo ajudá-lo, a ele e a família e a todos quanto podia. Pensam que isso é fácil? Acham que o amor é tão higiênico ao ponto de não amar os que estão errados? Não é assim que funciona. E mesmo ela amando e cuidando dele, ele não cuidando de si mesmo e descuidando dos outros, ela procurava maneiras de ajudar isso, mas eis que ele morre. E quando ele morre, ela se desestruturou em diversas formas de respirar a vida, no trabalho, na escola, no andar. Tinha dificuldades em, pela depressão, em sair de casa. Ora,
E conversando entre tantas alternativas, eis que ela me fala uma coisa incrível, um caminho, mais que um caminho, uma luz, mais que uma luz, uma salvação para quem estava afogado numa vida em desespero. Ela viu jogos mortais. E eis que ela interpretou aquilo como sendo o homem mau que causava tortura nas outras pessoas. No fundo, olha a interpretação que ela dava, era por sua vez um homem injustiçado que tinha sofrido maldades e que usou a maldade como uma pedagogia de fazer as outras pessoas que eram colhidas segundo a maldade que faziam, para fazerem a si mesmos e aos outros o próprio remédio, até que entendessem. Não colhia os homens maus, os homens bons, perdão, pegavam os maus para provarem do próprio veneno. E segundo ela, isso era uma mensagem divina. Nos valores dela, a maneira como ela estruturava o sentido de vida, ela encontrou no mal o bem. Encontrou no homem perdido uma maneira de aprendizagem. Olha que era a maneira como ela cuidava do seu marido. Um homem mau, mas que ela procurava nele o bem. E quantas vezes eu aprendi na historicidade dela que ela soube fazer isso. E o que foi o filme, senão uma maneira de ela aprender a se tornar mais competente na sua capacidade admirável de amar. Eu, que não suporto este filme, tenho que admirar a capacidade dela de tirar do lixo, do adubo, de todo o inaproveitável, a flor que nasce do esterco. Pois se ela soube fazer isso, ainda que eu odeie esse filme, que ele sirva terapeuticamente aos que dele se valerem. Tudo é válido quando se tem um bom coração, ou se quer tê-lo. Um pouco disso. Querido Wilson, microfone. Questões? Não, jamais. Um de cada vez, por favor, sem brigas. Ali um interesse. Mais alguém? Sim, mais uma pessoa e a gente conclui ali, ó. Sim, querido. Boa noite, meu nome é Aurélio. Sim. Aurélio. Eu gostaria de fazer uma pergunta, mais uma dúvida. Ok. Eu vejo crescente a questão do anti-herói se tornar mais presente nos filmes e passar uma ideia de uma bondade atrás do egoísmo. Uhum. Que mensagem poderia estar retirando desse tipo de comportamento, dessa visão de mundo? Sim, obrigado, querido. Boa noite, meu nome é Suzana. Suzana. Sou terapeuta ocupacional e trabalho com ressignificar. Um pouquinho mais perto da boca, sim. Sou terapeuta ocupacional e trabalho com ressignificar o cotidiano das pessoas. Sim, querido. E utilizo muito até da fotografia e do filme, né? A fotografia na dependência química, que eu trabalho especificamente, com a questão da identidade, né? De provocar a questão da busca dessa identidade perdida. E hoje eu fiquei muito feliz de estar podendo agrupar essas duas coisas junto com a filosofia comigo, né? Me deu assim um ânimo para estar dando continuidade a esse trabalho. Vejo no filme, quando o paciente assiste o filme, realmente ele foge daquela realidade dele, né? Mas ao mesmo tempo ele cria uma nova. É nesse sentido que eu queria essa discussão. Obrigado, querida. Mais uma questão ali, para concluir pelo nosso tempo. Junto à mesa. Estão gostando do encontro? Boa noite. Boa noite, querida. Meu nome é Alessandra. Acho que até a aula do Will a gente foi bem clara assim, quanto à caverna de Platão. E eu fiquei na dúvida quanto você saindo da caverna, né, que é formada de preconceitos. E aí, quando você sai, como diz o professor, quando liga as luzes dos cinemas, você chega à realidade
E aí surge a crise que você vai chegar na tentativa de uma verdade. E como que é feito esse tratamento? Através do filme, que por sua vez também é formado de preconceitos. É um conceito que já vem formado. Então, como que você vai utilizar o conceito pronto e saber se ele realmente serviria para você? E é isso, como chegar na verdade através dessa crise que o filme vai provocar. Obrigada. Obrigado, querida. Excelentes questões. Aurélio, com o racionalismo de Descartes, nós cremos mais na razão do que nas possibilidades de percepção múltiplas que temos. E a razão lógica, formal, não nos dá direito ao terceiro excluído, que é um dos postulados da lógica. Contradição. Não posso ser preto e não preto ao mesmo tempo. Princípio da identidade. Preto é preto. Uma coisa é igual a ela mesma. E o terceiro excluído é quando eu digo ou preto ou branco. E essa disjunção ou diz que ou é um ou é outro, não permite uma terceira alternativa ou invenção. A lógica restringe e obriga a exigências do pensamento racional. De tal maneira que a gente pode querer dizer assim: pelo menos eu sou livre para pensar. Não é verdade. Teria que ser genial para pensar além dos limites a mim impostos. Por exemplo, pense livremente como seria um triângulo redondo ao mesmo tempo. A mente tem limites. Não podemos pensar o que queremos. Mas quando nós aceitamos um elemento que a cultura ocidental, a partir de Descartes, não nos educou para pensar, que é, por exemplo, pensar emotivamente tão verdadeiramente quanto pensar racionalmente. Pensar com o corpo, com o mesmo estatuto e validade epistemológica, quanto pensar com a lógica. Pensar com a intuição, com a mesma função de verdade, quanto pensar com o movimento sensorial. Ora, nesse sentido, por muito tempo nós imaginamos que ou eu amo ou eu não amo, porque isso é uma questão de lógica. Mas quem diz que o amor é lógico? Ou eu gosto ou eu não gosto? Isso está certo ou está errado? Essa exigência da razão em querer regular a vida, graças a Deus, morreu. A razão é bem-vinda, precisamos da razão para entender, mas a lógica não substitui a vida. A vida não é didática. Por isso, outros saberes são chamados para estruturarem o pensamento. E pensamento, pensar, não significa apenas entender pela razão. Por isso, o fim da contradição na perspectiva dos heróis. E o renascimento desde a cultura grega para o mundo contemporâneo do que é diferente, mas parece com contraditório. Nós chamamos de paradoxal. A vida é paradoxal, é e não é ao mesmo tempo. É numa perspectiva e ao voltar à mesma perspectiva eu verei outra coisa, porque a vida já se... Então o anti-heroísmo traz a realidade encarnada de como nós somos. Não poderia colocar, por exemplo, o anti-heroísmo em figuras míticas como Cristo. Entende? Será que não? E os vendilhões, os vendilhões no templo, em que um homem de suprema bondade de repente parece, eu não sei se assim aconteceu, estar nervoso. Tudo é passível de reinterpretar, não na escolha de um versus o outro, mas ao mesmo tempo os dois ou três. São filtros sociais que a nossa cultura foi aberta a outras culturas, porque o cinema e as mídias permitiram conversações com outros saberes e trouxeram para o cinema o paradoxal. Que bom, como diz um sorvete amigo meu. Bom, Suzane, fotografia como a busca da identidade. Nesse sentido,
identidade, o que é idêntico a, quase sempre pela maneira alienada da nossa época, em acreditar que nós somos a roupa. Aí eu ponho uma roupa que me foi vendida, eu fiquei bem. Ou seja, eu preciso da roupa para ter identidade. E quando eu não tenho mais uma coisa que me foi vendida ou entregue para a minha identidade? E se eu tiver um espelho sem referências, apenas quem sabe o eu de Abraão, Deus, eu sou eu ficaria sem identidade. Então geralmente nossa identidade não é a do pensar por si mesmo, mas a identidade do localizar-se segundo os padrões comuns da referência habitual. Eis que o cinema coloca tantas informações e a fotografia tantas informações, ainda que eu privilegie de minha parte um foco, o outro vai mostrar outra leitura. Então é ele, sem que eu direcione o olhar dele, eu apresentando uma foto qualquer, um filme qualquer, sem direcionar a minha escuta, que ele vai me dizer com que ele se identifica. Se alguém tiver que dizer quem é o outro, é a escuta. Nenhuma verdade substitui a escuta. O cinema é a oferta da riqueza plural de imagens, de sons, de ideias, de conceitos, para que eu pergunte não assim: você gostou daquele filme bom? Não. Como foi o filme para você? Sem direcionar. Qualquer resposta dele dirá não apenas do filme, mas da perspectiva da identidade em qualquer filme, que através do filme ele se revela. Que bom, qualquer filme é bem-vindo à busca da identidade. Busca ou construção? Eu queria só acrescentar a reflexão importante que o Goya fez, né? Sobre o ponto de vista da fotografia, enquanto representação e identidade, ela é realmente muito importante, né? Eu, com certeza não sei como exatamente é o seu trabalho, mas eu conheço muitos trabalhos feitos em hospitais psiquiátricos, onde são oferecidos aos pacientes as câmeras para que eles se auto-representem, né? Então isso melhora a autoestima da pessoa, ou a pessoa leva a câmera para a casa dela e fotografa o dia a dia dela. Então, além de trabalhar a autoestima, vai trabalhar uma reflexão sobre as relações familiares. Então, esses projetos são sempre muito bem-vindos, né? Que a fotografia com esse uso social, com esse uso medical, psicológico, né? E a mesma coisa o cinema. O cinema, como ele também tem a mesma função da pessoa se ver, se espelhar, ela trabalhar a imagem dela. O cinema, eu conheço muitos projetos, não só no Brasil. O Brasil tem o cinema indígena, né? Tem o cinema nas favelas, que as pessoas também são levadas a contarem a sua própria história, cinemas feitos com celulares, né? Vocês sabem. Então essas novas mídias estão ajudando as pessoas a colocarem em questão e colocarem em imagem as suas próprias realidades, né? Que é um trabalho muito importante. Então, que bom que você trabalha, não sei se é nesse sentido exatamente, né? Se for assim, parabéns mesmo, porque é um ótimo uso, é muito terapêutico mesmo, muito reflexivo. E para completar a questão daquele da Alessandra, que faz uma analogia entre a alegoria da caverna e o cinema, excelente, muito bem feito, e como o querido professor Márcio fez, lembrando do filme Show de Truman, em que a vida é um cinema posto em perspectiva aos olhos dos outros. Como certa vez eu gosto de cantar, e no corredor de um supermercado eu estou ali cantando, eu e as latinhas da prateleira. Alguém olha assim, com a cabecinha meio que treinada, como se ela estivesse sendo vista por alguém, e vira assim e diz para o outro do lado: ele acha que está num filme. Eu não sei se era eu ou se era ele. Mas quando um cinema, uma imagem, alcança um efeito de transformação, ainda que eu não saiba como, que me dá possibilidades para mudanças de conceitos, de ações, valores, práticas, inteligências, isto é apenas um convite. Terapia, ainda que tenha sua magia, não é mágica. E cinema também não é feito por truques, mas por ciência somada com arte
e um demorado trabalho para o que aparentemente é simples, exige grande sofisticação para alcançar a minimalidade do que parece tão imediatamente simples. Exigiu muita sabedoria. No campo da terapêutica, essa transformação é trabalho. O cinema é convidado como um recurso de uma medicação da aprendizagem, seja no nível cognitivo, seja no nível emocional, seja no nível do comportamento, seja no nível da compreensão teórica. Eu não sei qual o caminho, mas se o cinema convoca alguém a mudanças que o ajustam ao melhor e o mais potente que ele tem para a vida, isto é um convite para o trabalho. Não há terapia sem bom e demorado caminhar juntos. Por isso que em filosofia clínica o outro não é chamado de paciente, porque ele não é passivo. Não é a ênfase sobre o lucro, pois não é cliente, mas é um partilhante, alguém com quem podemos partilhar. E se o cinema me permite ter um ângulo, um óculos, para ver as coisas de certa maneira, meu Deus, eu acho que eu era cego e esse filme me deu olhos para ver. Eu me sinto refeito sobre muitos filmes que tiveram e ainda têm em mim efeitos terapêuticos. Quando eu preciso de certas medicações para minha alma, quando eu estou desvalido, descrente da minha própria fé, eu tenho em casa e vejo de vez em quando alguns filmes que me alimentam. Rei dos Reis, Gandhi, esses filmes, e a lista de Schindler. Nossa, quando eu vejo meu combustível está abaixo, a minha alma está empobrecida, eu não tenho mais força, eu não acredito mais, ou mesmo crendo, não consigo entender, está tudo meio confuso, tomo as minhas medicações. Então respiro mais forte, mais um hálito de esperança, entendo novas coisas, apesar do filme ser revisto várias e várias vezes, e digo, estou bem, houve filosofia, vou ser filósofo de novo. Só um complemento mais técnico da questão do filme na terapia, é que a partir do momento que a gente tira a historicidade da pessoa, né, o relato da vida dela por ela mesma, a gente vai poder identificar se o filme realmente vai ter algum efeito, se ele tem necessidade, se ele tem utilidade no momento terapêutico, porque às vezes eu posso receitar filmes e a pessoa ser avessa a filme, né? Eu posso causar até um mal para ela também, né? Então é a nossa coluna vertebral da terapia, a história de vida da pessoa contada por ela. Lá tem tudo que a gente pode utilizar para uma boa terapia. Queridos, sentem-se, por sua vez, cada um para consigo mesmo, mais enriquecidos depois deste café. E se isso for verdade, como um mundo que tem fome, não guardem tudo isso para si mesmos. E compartilhem de suas almas do que escutaram falando, do que viram. Enriqueçam criativamente a imaginação dos outros e sejam também pontes para os que estão ilhados, para que cada um de nós alcance a pluralidade do que também pretende o cinema, um encontro para ser melhor, mais rico do que era antes da possibilidade. Cada um de nós, penso eu, deveria conjugar o pronome pessoal no plural, em bom português, em filosofia clínica, na poesia e na filosofia, na arte e no cinema, eu somos. Que seja assim. Muito obrigado a todos vocês por este evento e agradecido por pessoas tão ricas. Eu deixo a vocês o microfone para dizerem suas, não últimas, as mais recentes palavras. Gente, não são as últimas palavras, espero. Queria agradecer muito estar aqui com vocês, muito simpático, muito agradável, né? Aprendi bastante com vocês, com os meus colegas aqui, e estou à disposição, como já passei no telefone, no Facebook, Rosa Berardo, qualquer coisa. Estamos aí para continuar essa amizade e esse compartilhamento. Muito obrigada.
Bem, pessoal, agradecer a presença de todos, o aprendizado que tive com vocês. É muito bom. Eu queria ter o poema do José para declamar, que eu acho fantástico, mas ainda não o decorei. Esse rapaz aqui? Esse rapaz jovem. José, vem cá, por gentileza, rapidinho. É um poema rapidinho, e há coisas rapidinhas que também são boas, podem ser. Para mim? Ótimo. Bem, gente, eu tive contato com esse poema quando eu fiz uma especialização na UNB, em Brasília. É um poeminha curto, mas que é importante para que a gente não tenha essa certeza nas nossas colocações, no nosso dia a dia e com o contato com o outro. É de uma peruana, Imelda Michai, e ele diz mais ou menos assim: do lugar onde eu tenho certeza, jamais nascerão flores na primavera. O lugar onde eu tenho certeza está pisoteado e duro como o chão de um parque. Mas dúvidas e amores escavam o chão como uma topeira, e um sussurro será ouvido do lugar onde havia uma tapera. Obrigado. Muito obrigado a vocês por mais este evento. Estão convidados a, em breve, verem este vídeo no site www.willgoia.com e através do Facebook, na página Café Filosófico com Will Goia, este e os cafés filosóficos dos próximos eventos. Muito obrigado e até lá.